Alô, 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 alô. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Alô, alô? And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, you know, this is a chance. E aí, Joelma, como que você está? Seja muito bem-vinda. Você tá bem? I got a chance to make this movie. E aí, Dani, boa tarde, lindão. Você tá bom? Você tá feliz? E aí, Gibbs? E aí, Vitinho? Gente, perdão. Eu demorei pra abrir, desculpa, a gente tá atrasado, mas estamos aqui. E aí, Brunão, como que você tá, lindão? Você tá bem? Eu tô bem também, cara, eu tô felizão, Estamos on the line aqui, acompanhar a Gamescom, já tá ao vivo, estou assistindo na TV no celular, mano, o cara é insano, velho. Te amo, Brunão, muito obrigado pelo apoio, cara. Já começamos aqui, aconteceram algumas coisas que eu não sei o que aconteceram, mas depois, lá pro final do evento, a gente volta aqui pra ver o que aconteceu no início. A gente tá tendo agora... Estão falando de uma série que vai lançar na Netflix, por enquanto. Pra quem não sabe, a Gamescom, meus amigos, é um evento de jogos que acontece lá na Alemanha. É o segundo maior evento de jogos que acontece na indústria. É filme? Achei que era série. Achei que era série, mouse. My bad. My bad. Vai ter duas partes do filme, mano. Os caras tá com fé de que vai ser bom, hein? I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Pera, que vai ser bom, mano. Pra ter duas partes. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert. The new open world action adventure Crimson Desert. South Korea. Nossa, eu não lembro desse jogo aí, mano. Tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Legal, hein? Gamescom. Enjoy. Ué, é um jogo ou um filme da Netflix? Não, Rebel Moon é... Olha, é da Peer Labs. Mesma criadora de Black Desert. É um filme, mano. É um filme do Zack Snyder. Acho que Ô, louco! Ô, louco! Tô gostando desse gameplay, hein? Tô gostando, hein? Efeitos visuais, shake de câmera, impacto. Nossa! Pô, interessante, hein, mano? Interessante, hein? Tá no máximo aqui, já tá no... Parece gameplay de For Honor com Final Fantasy. Mano... Eu lembro que For Honor... Alguém já chegou a jogar For Honor? Que bonitinho, mano, levando as... Mano, a Peer Lab sabe fazer jogo bonito, né, velho? Mas eu não entendi, isso vai ser um MMORPG também ou vai ser um RPGzão? Tá com cara de Black Desert 2. Você jogava For Honor, Matheus? Aí sim, mano. Mas no modo online... Cara, eu já tive curiosidade... Eu lembro de quando lançou o For Honor, eu fiquei com uma vontade de jogar, porque ele tinha... Ele parecia ter uma mecânica muito interessante, cara. Eu fui tentar jogar uma vez, quando deram de graça, mas meu PC não rodava, mano. Eita, mano, o maluco entrou na quarta dimensão, velho. Parece bastante The Witcher esse jogo.
Mano, eu tô achando um Black Desert 2, velho. De verdade. Olha o parkourzinho. Aí agora tem o Red Dead Redemption. Ali, domar o cavalo. Pô, ele tem uma mistura meio tecnológica, né, velho? Bizarro. Parece Assassin's Creed o parkour, exatamente, mano. Eita, nós! Que isso, cara? O maluco virou Batman, mano. Começou a planar. Mano, eu tô maluco, velho. Eu não tô entendendo mais nada. Aí virou Zelda, mano. Virou Zelda. Gente, tá acontecendo muita coisa. Eu tô ficando confuso, mano, de verdade. Tipo, de início tava interessante. Eu gostei do combate. Parece interessante. Mas, mano, começou a adicionar muita coisa, velho. Tem um dragão mecânico, velho. É, acho que não é MMORPG mesmo. Parece ser um RPGzão. A mecânica parece da hora mesmo. Parece muito louco, mano. Exatamente, Mariana. Se não vier cagado, tá bom. O meu problema... Tipo assim, eu achei interessante. Eu gostei. Só que a gente tem visto tantos problemas de, tipo, umas empresas que às vezes anunciam uns games muito loucos que chega todo cagado que eu fico com o pé atrás, mano. Mas eu gostei, eu achei interessante, mano. Achei interessante. Ele é simplesmente a mistura de todos os jogos de mundo aberto possíveis, exatamente, mano. O cara misturou Assassin's Creed, misturou Zelda, Tears of the Kingdom lá com as ilhas flutuantes. Misturou tudo, mano. Mas legal, velho, mas legal. Se não ficar tudo confuso, vai ficar bom. Esse aqui é Payday 3, né? É. Ô, chat, vocês ficam peidando aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Deus. Mano, falar pra vocês, eu nunca fui muito fã de Payday, não. Eu não acho tão interessante. Não sei porque que a galera hypa tanto esse jogo, mano. Acho que é porque eu não sou tão fã de... Tipo, eu gosto de FPS, mas quando é FPS online, assim. Eu não sou muito fã de jogar FPS modo história, essas paradas, sabe? Se for pra jogar jogo modo história, eu gosto de jogar uns jogos mais, tipo... medievais, assim. Umas paradas mais diferentes. Ele é todo online, esse jogo? Ah, mas ele é cooperativo, né? Ele é de heist, não é? Ih, olha lá, ó. Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage. Quanto tempo quando você há quanto tempo você não volta pra Bagdá, né? Ubisoft Original. E aí, Ubisoft, esse jogo vai sair bom, será? Vocês estão animados pra esse novo Assassin's Creed, gente? Falar pra vocês que pra mim a época de Assassin's Creed já foi, mano. Mas eu fiquei um pouco curioso porque eles falaram que esse Assassin's Creed Mirage, ele vai voltar bem às origens dele, né? Ele vai estar bem mais a pegada dos primeiros jogos do que... Nossa, aí é... aquela cara de bem NPCzão... Mano, parece Gate Zero, mano. Os NPCs. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. Gente, vocês querem que eu tente traduzir pra vocês as coisas? Pô, eu não vou mentir que eu sempre quis ter uma dessas laminazinhas do Assassin's Creed, mano, que você faz assim, ó. Pshim! E aí o negócio sai. Ó, transição massa, hein?
Ah, mano. Não me hypou em nada. Não me deu vontade de jogar. Tô na mesma. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce Pô, you to our inclusive co-host esse segundo tonight for semestre aí, Please mano, welcome tá Jasmine. Hello, interessante, Jasmine. hein? Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And Palmas. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Interessante, hein? Just join the Interessante. conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne. Olha que legal, vai ter Sunday campeonato at 3 de p.m. cosplay, I highly hein? recommended this section. So check out Aí, Mariano, Gamescom now perfeito pra for você, all cara. those fantastic features. Ô, Thank you Mariano, so eu tenho much and vontade de ver back você to de you, Jeff. cosplay, sabia? Thank you, Jasmine. Já parou pra pensar como você ficaria de Well, cosplay? now I'm joined by the one and only Harada-san, Não, mas sei creator lá. of Tekken, Olha and lá. Michael, the producer Olha of lá. Tekken. Pô, o Tekken 8 já You lançou? guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。 So up until now, we've been mostly showing off the battle Gente, mechanics deixa eu and anunciar new, aqui pras gameplay, pessoas que nós but today we have estamos an all-new mode ao for vivo. to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、ミッシ Vou ョンスター lançar を描いた uns cosplay em algum evento algum dia. Ô, eu também tenho vontade, sabia, mano? Tenho uma vontade de ir de cosplay, fazer um cosplayzão. Mas eu tenho vontade de fazer cosplay massa, sabe? Tipo, imprimir uma espada, tá ligado? 最新の AI ラーニングシステムを使って Já tô inserindo no meio, só falta coragem. からニューカマーまで楽しめるような、はいよ。そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。 Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this E will aí, cover that, Henrique, como que você as you tá, progress lindão? through Você tá that bom? storyline, Tá feliz? You'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Going somewhere? 決めたから英語つけたら ¿Cómo? 失敗バジゲッソ Es hora de entrar. Observa. Adroch J.
Esses prop que você falou, Mariana, é tipo... O que seria os prop? Vou falar pra vocês que eu não tenho vontade de jogar Tekken mais. Pra mim já foi a fase do Tekken. Em New Single Player Mode. Arcade Quest. E olha lá, mano, os caras mandou um The Sims dentro do Tekken, velho. Pô, interessante, hein? É, eles fizeram basicamente o que o Street Fighter 6 fez, né? Mano, o urso soltou um peixe... Peixe robótico, velho. Você é louco. Get ready for the next battle. Nossa, essa frase é icônica de Tekken 8, mano, na moral. Ah, vai lançar em 2024? Nossa, mano. Pô, eu achei que já tinha lançado, velho. Já tô vendo... Olha a skinzinha do boneco lá de madeira. Nossa, eu jogava muito com esse boneco de madeira, velho. Ele jogava no estilo capoeira, mano. Era mó legal. Call of Duty Modern Warfare 3. Gente, Call of Duty é outra franquia que, tipo, lança milhares e eu não vejo diferença nenhuma, mano. De verdade. Dave Shelby, welcome to GAMESCOM. What can you tell Tava us vendo de ajudar a um dia eu fui ver a lore do Tekken e me arrependo até hoje. Sério? Tipo, o Tekken tem uma lore tão horrorosa assim? Espada, luva, detalhe de roupa, etc. Qualquer objeto do personagem. Interessante, hein? These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Olha, mundo aberto de zumbi, hein? Largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are. A lore de Tekken parece piada, mano. Nada faz sentido. Ah, você vê um pouco pelos personagens, né, mano? Os personagens de Tekken parece que os caras andou pelo Japão ali e falou, vamos transformar essa pessoa aqui num personagem de Tekken. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with. Mundo aberto de zumbi pode ser bom, hein? Eu também achei, cara. Me chamou a atenção isso aí, hein? Um dia um amigo foi me explicar a história, ele ficou 30 minutos explicando, eu não entendi nada. Mano, eu nem sabia que Tekken tinha uma história, velho, na moral. Descobri agora com vocês comentando. Soul Calibur. Alguém já viu? Quem de vocês já jogou Soul Calibur? Mano, eu já joguei muito Soul Calibur. Era um game que eu achava muito legal. Jogava no PlayStation 2. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your Mano, não acho, não me interessa, mano. Now, open combat missions are really important to our campaign story. Acho que campanhas de FPS pra mim não pega nada, mano. Eu joguei um, mas bem pouquinho. O que eu joguei foi acho que Soul Calibur 4, que é o que tinha pra PS2, mano. Pra mim, a graça dos zumbis eram os mapas pequenos. Dava uma agonia ser cercado por 1 milhão de zumbis num lugar pequeno. É verdade.
Você tem um ponto. Já vi gente jogando, mas nunca joguei Soul Calibur. Mano, Soul Calibur era muito bom, velho. Eu lembro quando lançou... Soul Calibur foi um dos jogos que lançou exclusivo pra PS3, mano. Quando lançou o PS3, que aí tinha... Acho que tinha o Darth Vader, parceiro. Nossa, aí eu... Quando lançou pra PS3 o Soul Calibur com o Darth Vader, e eu vi aqueles gráficos, eu falei, nossa, eu preciso jogar. Nunca joguei. Resumindo a história. Eu penso no modo aberto, imagino logo uma vibe The Walking Dead. Seria interessante, mano. Mas eu não sei se o mundo aberto que eles fariam seria tão grande, né? Tava vendo a Treyarch, tá com uma vaga para trabalhar no COD Zombies, mas é pra sênior. Mano, esse COD tá muito igual Battlefield. Ah, mano, Battlefield superior, né? Mano, pior que eu gostava de Battlefield, mano. O multiplayer do jogo era sensacional. Mas acho que os caras quiseram inventar de lançar tanto Battlefield e não deu certo. Eu gostei da campanha do MW3 e do BO2, era legal, mas pra mim campanha FPS boa é Halo. Ou 1, 2 e 3 e o Reach no caso, o resto é mais ou menos. Cara, eu nunca vi a história de Halo, vocês acreditam? Mano, Battlefield 4 eu acho que foi o jogo de FPS que eu mais joguei online, cara. Era muito bom. Pô, mas eu não vou mentir que esses gráficos aí do Call of Duty tá bonito, hein? Agora já é gameplay, né? É, agora já é gameplay. Mano, outro jogo que eu sempre... que quando eu não tinha um PC pra jogar, eu assistia... Eu era viciado em assistir vídeo de pessoas jogando. Era Rainbow Six, Rainbow Six, mano. Nossa, eu tinha o sonho de jogar Rainbow Six, cara. Eu amava, achava muito louco. Tanto que eu falava, nossa, quando eu pegar um PC eu vou jogar, hein. O que aconteceu? Eu peguei o PC, não joguei. Quer dizer, joguei, mas... Talvez foi porque o meu PC não rodava tão bem assim o Rainbow Six, sabe? Impressão minha, o FPS tá caindo. Pra mim também eu senti uns drops ali, mano. Eu joguei só o Battlefield 3 no auge. Mano, a maneira como eu joguei BF foi muito aleatório. Era uma época que eu tava com o PS3 e eu já tinha enjoado de todos os jogos que eu tinha. Eu não tinha tanto jogo assim, né? E eu já tinha enjoado de todos. E eu não tinha grana pra comprar mais. Tipo, meus pais não tinham dinheiro pra comprar mais jogo. Então eu tava sem nada pra jogar. E aí eu tinha um amigo que ele tinha BF3. E aí ele me emprestou o BF3, mano. E na época, ainda tinha muita gente que jogava BF3 online. E aí, mano, eu virei... Cara, eu viciei em BF3 online, velho. Viciei. Joguei muito, Eu acho que eu peguei quase todos os níveis das armas lá. Até que chegou um dia que eu descobri um site que era um site pra você trocar jogos. Você podia meio que colocar os jogos que você tinha lá e procurar pessoas pra você trocar jogo. Mano, pra mim foi a minha chave. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou conseguir jogo novo. E foi lá que eu troquei meu Far Cry 4 por BF4. E aí, meus amigos, nossa, BF4, fi. BF4 eu joguei muito. Mas eu fiquei triste porque BF4 eu não consegui jogar o... Como eu jogava no PS3, o PS3 tinha a limitação de na partida você conseguir jogar só com no máximo 24 pessoas. Em nova geração, você jogava com 64 pessoas no mapa, velho. Era muita gente. E eu sempre tive o sonho de jogar no mapa com 64. Mas nunca joguei.
Quando eu consegui um PC que rodasse BF4, aí nem tinha mais, mano. Nem tinha mais... a galera nem jogava BF4 direito mais. Mano, por enquanto, mais do mesmo, né? Não vi nada demais. A história de Halo é bem da hora, até os jogos mais ou menos tem uma lore legal. O problema deles é a campanha que tu joga, não o universo. Difícil explicar, mas acho que dá pra entender. Tipo, o universo tem uma história legal, mas a campanha que os caras fazem não é muito interessante. BF melhor que COD? Cara, eu prefiro BF. Só que infelizmente Battlefield eu acho que ficou pra trás, mano. Nesses últimos lançamentos. Infelizmente. Call of Duty conseguiu sair na frente. Tô jogando muito R6 atualmente. Pô, mano. R6 é legal. Mas eu nunca tive amigo pra estar jogando. Aí eu meio que abandonei. Eu joguei muito BF3 e BF Hardline. O Hardline era tipo CS, Polícia vs... Cara, eu já joguei a demo de Hardline, velho. Eu achei interessante também. Mas não deu certo, né, mano? Nossa, eu acho que BF... Acho que o Hardline foi o que mais flopou, mano. Assim, mano, a campanha parece estar interessante. Eu acho que pra quem curte campanha de FPS, tipo, por exemplo, essas experiências de você fazer uma operação, tá ligado? De polícia, eu acho que tem gente que vai curtir, mano. Parece que tá legal, pelo menos. Parece que tá bem feito. Primeira vez que eu joguei BF foi quando a antiga Origins estava dando aqui do BF3 0800. Ué, como assim 0800? Mas eu lembro, mano, que a EA já deu várias keys de BF, mano. Eu peguei algumas também. Mano, flopou demais, tanto que, tipo, teve uma época que eu esqueci da existência desse jogo. Eu esqueci que teve uma época que não tinha mais. Mano, eu joguei R6 na BGS junto com os pro players da época. A R6 tava no hype. Ô, louco, Pedrinho, aí sim, velho. Pô, nem sabia que você já tinha ido na BGS, que da hora, mano. Você foi de qual ano? Ô, gente, vocês já... Todo mundo aqui já foi na BGS? Eu acho que não todo mundo, porque não é todo mundo que mora em São Paulo, né? Pô, inclusive eu tô no processo de tentar conseguir credenciamento pro Hub Games estar lá, hein? Estejam orando pra que a gente consiga, mano. Imagina a gente fazendo uns conteúdo exclusivo lá. Eita. Teve aquele Battlefield da Primeira Guerra que parecia muito legal, mas todo mundo só parou de jogar depois de um tempo. Eu lembro. E esse BF1, ele foi um hype, mano, porque veio da fama do BF4, né, velho? BF4, tipo, tinha muita gente jogando. Então, tinha muita gente jogando, então, mano, o BF1 foi mó hype, só que eu também não entendi porque que a galera parou de jogar. Eu lembro que na época, nossa, eu fiquei com muita vontade de jogar, parecia muito legal, mano. Olha, Nightingale, mano. Ô, esse jogo aqui é um mistério, tá? Finalmente vamos descobrir quando que lança esse jogo, mano. Nightingale é um jogo de sobrevivência aí, horror, que estão querendo lançar aqui, mano. Tá mó mistério quando que vai lançar. Cara, esse jogo é muito brisa, velho. Esse jogo é aqueles jogos que você olha assim e você fala, mano, os caras que pensaram nele
fumaram várias, tá ligado? Wilt thou be a survivor? É tipo aqueles jogos que, mano, tem uns bichos tudo mó nada a ver, tá ligado? Tem umas paradas muito malucas, mas parece bom. Olha isso, tem uns dinossauros, velho. Tem um titã, tem um gigante arcano. Tem o Harry. Tem cartinha. Tem Hearthstone. Meu amigo, que é isso, velho? É um cervo porco gigante. Ó, pelo jeito tem online, como os caras... tu usa um guarda-chuva pra planar. Genial. Mano, o gigante é um mago, velho. Nossa, o drop... Mano, teve uns drops de FPS ali grande, hein? Nossa, 22 de fevereiro de 2024, hein? E ó, já embarcou em outro, hein? The Skies of Your... Will You Heed the Call? Sai Games. Minha cabeça funciona mais ou menos assim, que nesse jogo aí. Grand Blue Fantasy. É. Ô, mano. O que eu mais gosto de jogos asiáticos é que os caras são fera em fazer VFX, mano. Os caras são muito fera. Caraca! I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Pô, eu gosto de luta contra chefes gigantes, hein? Mas ele vai ser online ou Gibbs? Exceto a Game Freak, porque os Pokémons novos são muito feios, sim, mano. Eu concordo. Caraca, mano, a luta contra os bichão gigantes. Relink. Esse... Ah, vai... Nossa, vai lançar só pra PlayStation? Mano, esse... Hey everyone at GAMESCOM. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is ok, agora vamos falar de Immortals of Avium. Tem um anime de Grand Blue, nunca vi, mas falando que é legal. Acho que vai ser meio misturado, se não me engano, tipo Final Fantasy XIV, mas não sei direito. Gostei desse jogo. Ô, esse Immortals of Avium, se não lançar cagada, eu acho que ele vai ser um bom jogo, mano. Parece que tá legal, mano. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Esse jogo tá com uma vibe de Forspoken pra mim. É. Eu espero que não, né, mano? No caso é hoje, né? Tá lançando hoje o jogo.
Tipo, esse é aquele jogo que eu acho que ele tem um universo muito interessante, mano. Mas realmente você assiste os vídeos assim e você fala, putz, mano, parece que vai dar ruim. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world Zenless of the Zone Hoyoverse. Zero. I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, Não sei welcome que to jogo que é Gamescom. esse. It's great to have you here. E aí, Harry, eu nem te cumprimentei, mano, você tá bom? BF1 durou uns 2 anos, só que depois veio o BF5, aí nunca mais ninguém falou de BF1. Mas aí BF5 dropou também, né? Eu acho que eles vacilaram, mano. Se você for parar pra pensar... Desculpa, eu vou diminuir o som desse daqui, ó. Ah, é da Hoyoverse esse jogo? Ó, se vocês forem parar pra pensar, a maioria desses jogos que eles meio que floparam, eles eram muito bons e aí flopou, é porque as empresas resolveram, vamos lançar um atrás do outro. BF4 ficou mó cota, filho. Ficou muito tempo. Como um jogo maravilhoso. Por muito tempo. O que aconteceu? Lançou BF1. Pô, a galera curtiu. Depois de quanto tempo os caras inventou de lançar o BF5? Um ano. Cara, por que só não continuou no BF1, sabe? Não sei nem por que os caras inventaram de lançar BF1, mano. Por que não lançou, tipo, BF5 logo de cara, sabe? Sei lá, mano. Na minha opinião, eu acho que os caras vacilaram nisso. Eles podiam ter ficado só no BF1. Pra ganhar dinheiro, Hugo. Então, só que os caras sempre... Esse ganhar dinheiro deles acaba sendo um tiro no pé, né? Pelo menos é o que parece. A longo prazo, sabe? Aí, ó, vamos ver, hein? Vamos ver esse Zenless Zone Zero. É outro gacha, será? Pera, esse jogo já existe? Nunca vi esse Zenless também. Nem vende o jogo full price e não gasta com servidor e a galera compra 2 vezes. Aí é triste, hein? Esse tipo de jogo também não... Ok, agora me atrai um pouquinho. Gente, eu sou muito comprado por efeitos visuais bonitos e uma luta interessante. Ah, não, aí tem furry, não quero mais. Tem furry, mano. Não quero, não. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Olha, vão lançar Honkai Star Rail pra PS5. Outro jogo que não me puxou... Mano, é que eu não gosto de gacha, velho. Gacha é um bagulho complicado. Não entendi o que é o jogo, mas beleza. Eu também não entendi, não. Parece ser um novo Genshin, né, mano? A verdade é que a Hoyoverse encontrou uma mina de ouro, velho. E agora os caras estão investindo. Eu quero saber quando que vai lançar o... Quero saber quando que vai lançar o Blue Protocol. Sinto que tá faltando um jogo inovador, algo tão marcante que dure por anos, tipo GTA V, Mine, etc. Cara, eu também sinto um pouco de falta disso.
É possível que Starfield esteja chegando pra trazer isso de novo. E GTA 6, né, tá... Daqui a uns anos aí aparece. É aqui que vão lançar o novo God of War? Sim, mano, eu já tô com uma cópia dele aqui que eu tô testando pra Santa Mônica. Pô, tá bom, hein? We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Starfield está prometendo ser o novo Skyrim. Skyrim foi um marco na indústria de jogos. Exatamente, mano. E assim, eu acho que ele vai alcançar bem, mano. Tô muito hypado em Starfield. Eita, nós. Ô, a história de Genshin Impact deve estar massa agora, hein, mano. Mano, tem furry de novo? Outro furry? Pô, aí me quebra, hein. Próximo God of War sem o nosso menino na direção de arte, tô um pouco desesperançoso. Mano, o pior é que eu tô um pouco desesperançoso também, ô Mariano. Eu tô achando que esse novo God of War vai ser muita forçação de barra, cara. Tipo, uma parte de mim fica feliz pela série não acabar. Só que ao mesmo tempo, eu acho que, tipo... Você tem que saber quando terminar. God of War 2018, eles tinham deixado uma deixa. Olha, Lords of the Fallen, esse aí parece que tá bom, hein? God of War 2018, ele teve um porquê ser lançado. Porque no final de God of War 3, eles deixaram em aberto que ia acontecer isso. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know darkness, brother. Presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Pô, aí os caras... Não, aí os caras não souberam... Não, aí os caras errou no timing, né, velho? Aí os caras errou muito no timing, mano. Mó vibe... Mano, mó vibe dark, tá ligado? Mó vibe, tipo... Souls-like, os caras mandam um trailer de Sonic, velho. Do nada. Nossa, tá... Aí os caras estragou, né, velho? Nossa, os cara foi maluco agora, mano. Do nada. Os caras foi de 0 a 80, mano. Tava mó tenso e do nada explosão de cores. Exato, mano.
Mas enfim, pô, mano, esse Lords of the Fallen tá interessantíssimo, tá? A mudança de reação do Hugo foi muito boa. Ô, gente, se vocês quiserem, vocês podem estar clipando, tá? Clipa pra eu compartilhar depois. Do nada, Geometry Dash de Sonic, mano. A SEGA vendo o logo da SEGA. Vai entender, né? And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live. Because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Você errou no timing ali, hein, mano? Né, acho que... você deu um ótimo ponto, Gibbs. Oxe, até o inimigo do Sonic tá junto? O que aconteceu? Mano, o Sonic virou Saiyajin, velho. Caramba, Sonic! Como que a SEGA vê o logo da SEGA, mano? Hello again! It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs. Não sei se o link deu certo. Obrigado, Dani, mesmo assim, mano. Depois você tenta... Tadinha, essa menina é a segunda vez que ela pede pro pessoal da... bater palma. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, o BGSzinha Gamescom é muito bom, né, cara? Muito legal, é muito gostosinha a vibe. Just like this. Caramba, a menina veio de Link, mano. Essa daqui é quem? Eu não sei. Esse aqui é Call of Duty, eu acho. Rainbow Raven. Zaza. Ó. Ah, e a Zelda. Pera. Eu achei que era a Zelda, mano. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. Foi igual Zelda, assim, do mano. I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like a Zelda? sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers. Esse era o nome dos cosplayers, não? Não sei, eu não prestei atenção direito. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Nossa, olha que da hora a espada dela, mano. Muito louco. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Aí sim. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Tá. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clippo!
O design daquele cara é da hora, hein? This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And Halo are the only chance we have. Ô, louco, mano, tem um... There's a grave walker. Nossa. É, eu também achei, ainda mais que ele falou que é tipo, é jogo de loot, looter, sei lá como é que fala, The First Descendant. Olha, vai ter um open beta aí, hein? Hello? Hi. Olha oh, esse joguinho parece muito legal, mano. Looter shooter. Great. How are you? Oh, esse joguinho parece muito bom, mano. In a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waves. Olha, dia 29. You're right there. Ah, On the Starfield. verge of something special. Ah, é anúncio do Game Pass. Of being first into great unknowns. Tem um desabafo a fazer, não aguento mais jogo realista, muito chato a direção de arte, parece sempre a mesma coisa. Concordo, o Marimano. Também, eu acho que tem que ter mais jogos inovadores. Eu acho que é por isso que os jogos indies, eles têm um espaço muito especial, porque os indies acabam indo pra esse outro lado, né, de ser uma pegada mais jogo mesmo, mais... menos realista, né? Hugo, nesse evento vai lançar Uncharted 5? Vou nem falar nada pra você, ô Harry. Parece interessante a narrativa desse jogo aí, hein? Parece lidar com questões emocionais. Sim, mano. E tem um esquema também que o cara, ele começa a ouvir a voz de uma menina no meio do mar. No meio do mar, mano. Parece mó legal. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace and Jogos indie carregando a indústria há anos, mano. Não tem como, né, velho? Tipo... não dá pra você ficar vivendo de AAA. It's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you. Tapa na cara de muita empresa, hein, velho? Equipe de 10 pessoas, 2 anos de desenvolvimento e sem atrasar, hein? Ele que faz o Joe de The Last of Us. Quem é esse cara aí, mano? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you.
and to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had me. to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's bubble. Ou seja, Harry, você é o cara que gosta de jogo realista. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by E my você, butt. Hugo, quando vai lançar seu jogo para nós? Novidades em breve. I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer. Você tá falando, Harry? Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Tem, tipo, uma pegada meio... Como é que diz? All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Ah. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Boa tarde, cabrones, como estão? E aí, velhinho, como que você tá, lindão? Você tá feliz? Of hope. Each step matters. Agora começam os jogos que eu não me interesso muito não, mano. Parece que tá chegando naqueles finalmente do evento e começa a aparecer uns anúncios meio meh. Hugo, mano, quando vai fazer uma live jogando jogo de bike nas montanhas? Acho que nunca, mano. For every destination, an expedition. Expeditions, a Maze Runner game. É. Tem alguém que gosta de jogo assim? Não gosta da natureza que Deus fez? Como assim, mano? O que isso tem a ver, Harry? The ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. É o que? É Forza? Ah, The Crew? Pô, eu acho esse Toyota aí mó da hora, velho. Não gosto de jogo estilo rally, motocross, essas paradas. Não acho legal. Não tenho interesse. Jogo de corrida pra mim até vai, eu gosto. Mas... esse que é o tal do Need for Speed. Não, mano, esse aqui tá com cara de ser o The Crew da Ubisoft. E nada, Welcome to Motorfest. Ah, é The Crew Motorfest. É, The Crew mesmo. Free trial, oh my god, try the full game for 5 hours, oh my god. Será que eu vou jogar, hein? The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. Carrão. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. Mano, que A free Lamborghini trial will linda, be hein? available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest.
Do jeito que você é sedentarismo, certeza que não vai jogar. Parceiro, agora que eu esfrego na tua cara que eu tô fazendo exercício todo dia, tá? Seu vacilinho. Ah, tá maluco, mano? O cara vem na minha live me chamar de sedentário, velho. Que isso? Tá perdendo as estribeiras mesmo, hein, Harry? Eu, hein? Ó, agora é Cyberpunk 2077, hein? Perdão, não sabia. Ah, pelo amor de Deus, mano. Não, agora eu quero entender qual que foi a sua analogia de sedentarismo relacionado com o jogo de corrida. Como se eu jogasse jogo de corrida, eu não ia mais ser sedentário, né? O Harry tá na Disney, mano. Pô, quem aí já jogou Cyberpunk? Caraca. Mano, projetinho casamento, tem que tá, gente. Precisa de um esforço pra jogar, pô, mas você tem volante então, né? Olha só, finalmente lançaram o jogo. É, mano, estão se redimindo, né? Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Caraca, que massa, mano. Até hoje não zerei Cyberpunk. Mano, até hoje eu não joguei. Mas falam que é muito bom, mano. Depois que eles se redimiram, né? Depois de tantas atualizações pra deixar o jogo 100%. Mas a história é top com Kenny Everest. É isso aí, esse é o nome dele, o Harry. You will hear from me soon. This I guarantee you. Porque cagaram o port. Basicamente o código tava tão cagado que não conseguiram arrumar quando portaram o PS4 no tempo de lançar. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, dizem que hoje em dia tá muito bom, sim. Rapaz, imagina se é um Uncharted de surpresa aí, eu acho que não, mano. Os caras tá muito focado no... Uncharted já foi, velho. A nova franquia da Naughty Dog é The Last of Us. Mas eu queria que eles lançassem uma nova IP, mano. Eu vi que a Santa Mônica tá trabalhando numa nova IP. Isso me deixou feliz. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. Cheguemos. E aí, Parves, como que você tá, lindão? Você tá bom? Foi pra academia?
they will be able to use mounted weapons like Eu não quero mais The Last of Us com a Ellie. Deixa a also, menina, they ela já will be sofreu able to bastante, take tadinha. remote Exatamente, control velho. over vehicles to, for example, Bem crash demais, meu them bom. or, Tô destroy inchado? some group of Ué, enemies. como assim tá inchado, velho? Sorry to interrupt. Não estou pronto pra dar adeus pro one more Nathan thing Drake. is that cartridges Nem are eu, gonna tanto que eu nem be, terminei o a Uncharted new, 4 ainda, velho. renewed experience with the Eu tava jogando o Uncharted 4, tipo, eu joguei Uncharted 4 no PS5 do meu irmão. E aí no PS5 do meu irmão eu tava quase terminando. Aí eu peguei o meu agora e eu meio que exportei o save lá do PS5 dele, da nuvem, pro meu. Só que não deu muito certo, porque eu não chegou na parte que eu realmente estava. Eu tenho que rejogar e eu não tô muito afim, não. No momento, não, pelo menos. 2.0 update. Exactly. All right, Ó, well, I cannot atualização wait, to check it 2.0 out, pro next month. Thank you Cyberpunk. so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. Então deixa eu te contar o final? Não. All right, tonight we've also got an update on the science Quer levar ban? fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, Mano, agora eu fields of dark tô magic ficando that meio... strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. Meio You might meh. think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the Mobile. fiends that they unleash, Eu Infernals nunca will vi esse jogo, sacrifice velho. Não sei nem everything, isso. including themselves, to emerge victorious. Tá meio paia, mano. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers Aí, like pipoca, Frank o jogo mais Lukather of estilizado. Command and Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. Tipo, eu não entendi nada, velho. Nem sei que jogo é esse. Stormgate, nunca vi na minha vida. Os caras do nada lançam um trailer nada a ver, mano. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Playing for the Planet. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. Cadê o Mortal Kombat? É isso que quero ver. Verdade, né? Não Goes mostraram Green nada de Initiative, Mortal Kombat as well ainda. as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Nossa, que legal a animaçãozinha. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie Mano, developer, eu tava pensando all de of us baixar can esse and should play a Dreams part. What e a matters most gente is that you start jogar alguns somewhere joguinhos que as and pessoas fizeram lá. collaborate, because time is Porque of the parece essence. mó And if legal, we don't mano. start now, Parece ter then uns when? joguinhos lá super legais. For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle Mano, the podia climate lançar um crisis, remake do Clube and all Penguin. nominees this Já year have lançaram e done an não deu amazing certo. job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Dreams é da hora, mano. Fazendo o jogo lá ia ser da hora. E aí, and this Gibbs, year's winner bora? is Xbox. Bora. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Ah, marmelada, hein? Marmelada isso aí, hein? I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on Nunca the testei o energy draw Dreams, eu of the também não, eu console. nem sei como é que é. We do this so that we can all play
while we continue to make the world a more sustainable Uma place. ideia, fazer uma sala do Thank you Hub very pro much. Rec Room. Everyone, O que é o Rec Room? Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years. And we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before last epoch, I was not in the games industry. Rec Room I é was tipo just a VRChat, die-hard né? action RPG player that dreamt of creating a community Só que de graça funciona sem VR. And with the help of our community and Mano, Kickstarter, we've been able to make that happen. nós já estamos So in last epoch, em produção every aí single pra skill fazer in the uma game célula has no its own Minecraft, transferable rapaziada. skill tree. Então, We have 119 fiquem skills in the game so tranquilos. far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master No has dia a que unique lançaram o jogo mechanic do where he's Pica-Pau able vai to ser o dia invoke mais any feliz da minha 40 vida. different abilities with a single button press, making Mano, it super eu não sei exciting de and onde fun que o Harry to tira essas experiment and paradas, find velho. your perfect Cara, do playstyle. nada lança uma And the dessa, Rune mano. Master is gonna be Jogo do joining us September Pica-Pau. 7th, and will be available to play here all week. Do nada, mano. Amazing. Well, this is such Quero a muito great entrar no server story de of this game. mine I do encourage Hub, you to mas não check sei it como out. And entrar. right now, we've got a first look at the Rune Master. A Thank you, gente Judd. vai... 5 years ago, last epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make Gente, the next great ARPG? What would that game look like? eu vou dar Lots of character um leve classes to spoiler choose pra from. vocês, mas basicamente Every single nós skill would have estamos its own build-defining construindo skill um tree. novo servidor Each de new game Minecraft would do be Hub just the Games. beginning, and it would be updated for years so we could play forever. E vai ser mais fácil de entrar, então fiquem tranquilos. Last epoch makes crafting and finding items Vai chegar o super momento. rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen. Irmão, tem até jogo do Bob Esponja, velho, mó chato. É porque, mano, como que seria o jogo do Pica-Pau, velho? Eu vi no Instagram que eu chamo do Oscar dos videogames, que vai ser no dia 7 de setembro. É, mano, The Game Awards. No ano passado a gente fez a primeira live, a minha primeira live aqui no Hub Games foi fazendo cobertura do The Game Awards. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel. Ah, Marvel Hello, Snap. Ben. Oh, it's whoa, you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you. Olha só, hein, os caras tá construindo toda uma versão pra rodar Marvel Snap no PC. Okay, it's on Steam, rebuilt. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man. Eu lembro dessa live, Hugo, roubaram meu Kratos nesse dia. Não, mano, mesmo que eu goste de God of War Ragnarok... Thanks, Ben. Olha, fizeram uma cinemática exclusiva, hein? Olha o copyright, né, mano? Mano, o trabalho que eles estão fazendo do Marvel Snap com cinemática, essas paradas tá insano, velho. Nossa, muito bom, mano. Ready to get out there? Nossa, de novo. É o jogo de carta, assim, mano. We have a lot to talk about. Estava na expectativa do Stray, mas sabia que Elden Ring ia ganhar. Mano. Ah, Vitinho, eu sinto lhe dizer, mas Stray não é um jogo tão bom assim não, mano.
Pra ganhar jogo do ano tem que ser fera o bagulho. Marvel Snap é simplesmente genial, os caras têm conteúdo infinito, sim, velho. Olha o Armored Core 6. Feed the Fire. Como será que tá esse jogo, hein? Será que tá bom? Vai lançar essa sexta-feira. Oh, esse Sea of Stars, o Bruno Mons eu tava falando com ele ontem, ele também tá no hype de jogar. Jogou a demo também, falou que tá bom. Parece ser bem legal esse joguinho, mano. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call is source from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Quero ver como é que vai ser esse jogo aí, mano. Tava jogando Shadow of the Colossus Remake. Pô, eu não joguei o Shadow of the Colossus Remake, cara. Eu preciso jogar. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Ih, tomou na cabeça. Não tô entendendo nada, mano. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. War Haven. Paia. That was Achei War paia Haven, também. and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to GameScom Olha lá, ó. the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to O&L, Ed Boon. Por que eles não lançam logo um jogo do John Wick? Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy Ah, mano, não acho que um jogo do John Wick seria we had a lot legal. of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. Passamos So what did aqui you só bring pra to dizer, Gamescom? seja membro do Hub Games. We brought another Seja membro do property, Hub our Games, craziest hein? trailer of all. You know, since we introduced Sendo the membro do gameplay at Hub Summer Games, você ganha selos exclusivos, emotes exclusivos. believe the E reaction você ainda, no nível de ouro, você hands pode on the game, participar de which has become vídeos, você even tem more cargo exciting. no I can't Discord, believe the crazy acesso a stuff people canais, come up cara. with, É insano, combining the mano. main characters and the cameo Seja um membro characters do has Hub been a Games, ride. apoia esse canal. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. Mano, o jogo do John Wick, velho, a gente já tem, mano. Such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here Pô, it is. velho, Mortal é jogo de Kombat 1, the brand FPS, new jogo de trailer. ação, a gente já tem jogo assim, mano. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shaw. Victor of the Tavarian War. Conqueror. Oh, essa história de Mortal Kombat parece estar muito louca. For
E aí, Adilson, como que você tá, lindão? Você tá bom? Nossa! Caramba, parceiro, o que é esse aí? Consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. A menina ataca com o cabelo, velho. Ó. É a Rapunzel do Mortal Kombat, mano. É a Rapunzel feminista. Não precisa do cara pra salvar ela. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Rede, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? Olha, o Raiden vai ser o campeão dele. By embodying the very best qualities of Earthrealm's people. É porque tá na época aí, mano. O pessoal tá fazendo tá na época da Branca de Neve aí. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Será? Pô, mano, esse Mortal Kombat tá muito bem feito, na moral. Mano, os efeitos sonoros que eles usam pro Mortal Kombat são muito bem feitos, cara. Muito bem feitos. Ai, meu Deus. Nossa, só foi golpe baixo, literalmente, velho. Who's your queen? Mano, falar pra vocês que hoje em dia eu não tenho mais estômago pra estar jogando Mortal Kombat não, velho. Não tenho. Time for a tonal shift. Era History Untold is making its Fala, first galera event do YouTube, appearance deixa o this like e week at compartilha, Gamescom. deixa o like e This turn-based compartilha. grand strategy Ô, Harry, game já is about teve o building and Kratos leading a no nation Mortal Kombat. throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Ara. Parece jogo de RTS, mano. Teve, mano. Eu só não lembro qual Mortal Kombat que teve, mas já teve. Mortal Kombat vai lançar em setembro, mano. Tá, não é RTS, mas é jogo de cuidar de cidade. There, the world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Esse tipo de game já saturou, tem gente que gosta, mano. Esse é o tipo de jogo que as pessoas jogam pra, tipo, joga ouvindo um podcast. Joga em cal com os amigos, essas paradas, mano.
Caraca, pode declarar guerra contra os caras, mano. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Era. History Untold. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its Eita, latest Blizzard. game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. It started small. Nameless people that no one would miss. É o que? A nova temporada de... Discarded. Nova temporada de Diablo? Torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Eita, nós. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need Modo zombies do Diablo. different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. É, Diablo mesmo. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Season of Blood. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. Trocaram o nome do Demon Hunter pra Vampire Hunter. Very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris Essa menina é uma is a atriz, não seasoned é? vampire hunter. She is going to be your badass warrior Eu sinto que eu já vi ela em companion algum as you filme. fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially she comes across as a little bit cold and jaded. But in a Quando vai fight, lançar she meu will FIFA? definitely Próxima have your back. semana. Good to know. Não é? Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously a lot of people have been doing it. We have Mano, eu over nunca 12 joguei million Diablo players só and por causa da 1.3 temática, mesmo que tu billion tá hours matando played os so demos, eu far. acho meio And I just wanna pesado. take Ah, a eu second também, to mano. say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the Mas players' eu também eu feedback. não, It's acho que eu gonna help nunca us make tive great muito seasons interesse for years to também, come. não é muito meu Now, for estilo our de free jogo. second season,
Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become Pô, na moral, Harry, tu vai falar do meu LOLzinho, mas aí tu tá pensando em comprar FIFA, pagar 700 conto, mano. That's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1. Melhor que LOL, mano, retira suas palavras. Retira suas palavras. FIFA nunca vai ser melhor que LOL, mano. Amazing. All right, well, thank you both for FIFA, making the nossa, trek here to GAMESCOM nunca pensei que eu ia estar falando um Germany, bagulho desse, velho. Mas, mano, defender FIFA, velho. Tu já viu a cara? All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Tu já viu o gráfico do bagulho, velho? Não, eu acredito que FIFA é ruim. É isso que eu acredito. Olha, fizeram... A menina tem vitiligo, mano. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power. Vitor, ele fala isso porque ele é meu pato no FIFA. Mano, eu falo isso porque o jogo é ruim. Já viu os gráficos de como tá o jogo? Você tem... Eu acho que... Harry... Mano, eu não sei como que você tem coragem de pagar 700... Esse jogo aqui é diferente, hein? That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Olha só, hein? GAMESCOM. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's Olha, eu estou com o Henrique nessa, ô Harry. Se tu quer jogar um jogo de futebol, joga o eFootball, que pelo menos é de graça, velho. Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us. Alan acordado 2. Yes, finally, it's time to show our title character Alan Wake and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. Caramba. We're going to see some footage here, and I know you're actually using para, futebol é lixo, mano. Kind of really blended together in a cool way. Você quer gastar essa grana aí, gasta então. A dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City. And for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience. Mano, eu não faço ideia de como que é a história de Alan Wake. Storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take terror barra mistério bem da hora. Ele parece ser bem interessante mesmo. Sam, thank you so much. Thank you. Tá bem bonito. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult bleeding. No! You've got the wrong man!
Caraca! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story. Just write me out of the story. Parece bom, hein? That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. É isso, rapaziada. Não tivemos nada de tão novo. A verdade é, acho que a gente não teve nada de novo. Mas já era esperado também. O Jeff já tinha comentado que não teria algo novo assim. Não falaram nada do Miranha? Ué, não tem mais o que falar do Miranha. É porque a PlayStation não tá na Gamescom, mano. E aí, Pedro, como que você tá, lindão? Tá bom? Vamos ver o comecinho. Tá feliz? Deixa eu ver o comecinho aqui. Vamos ver, vamos ver. Welcome to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show, and I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this Mano, esse aqui foi muito bom, véi. All right, we recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Nunca vi esse jogo, mano. Welcome to the City of Dreams. Where anyone can get a fresh start. Where a corrupt president enjoys a bit too much power. Well, sometimes you just have to go rogue. Ok, essa historinha parece interessante. But remember, there can only be one president.
Welcome to the streets, where anything is possible. Ah, parece legalzinho, mano, esse joguinho. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Fizeram o jogo do Brasil. Essa foi ótima. Write your own story. And you can do all of it with friends. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Ah, já tá em build. Ah, parece legal. Isso são os jogos do ano? Não, mano. Isso são alguns joguinhos, uns trailers que passaram antes do evento. Psych. Here's some more trailers. Take me forward, no matter the danger. Provavelmente são trailers de indies, né? Ah, esse aqui é aquele... Acho que é Tiny 4, alguma coisa assim. Ou não. Que evento é esse? É um evento chamado GAMESCOM, mano. É tipo uma BGS, só que acontece na Europa. Your passenger is lost, so is this world. E aí, só que aí, tipo, é bem maior do que a BGS, né? E aí eles meio que fazem um evento pra anunciar algumas coisas. Mas a gente não teve tanto anúncio novo, assim. Foi mais pra reforçar... Foi mais pra mostrar anúncios de coisas que já foram faladas, essas paradas. E anúncio de jogos indies também. BGS já aconteceu esse ano? Não, mano. Vai acontecer em outubro. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Carol, brother, listen to me. Enough. Por que não teve vídeo esses dias? Porque, mano, aconteceu muita coisa essas semanas aí, eu não consegui fazer. Mas aí tem vídeo, essa semana vai sair vídeo. Já tem um vídeo que eu tô terminando de editar, vai sair, vou tentar postar ele hoje, mano. Hello, Kyle. Muito bom. Jeff, we're now minutes away from the opening night live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by... Vai ter live quinta, né? Cara, a princípio sim. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focuses, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with... Essa aqui a gente já... Não adianta a gente ver isso aqui agora porque a gente já assistiu o evento, né? Deixa eu avançar. Esse aqui é o que? Stalker 2? Ô, gente, vocês viram que sexta-feira vai sair nova temporada de Fortnite? Pô, tô animado, hein? Parece que tá legal. Não, não é Stalker 2. Mano, isso aqui é o vídeo que tá pai? O que que é? E aí, Jô? Vamos jogar um FIFA depois da live, pai?
Mano, eu não fiz nada pro Harry e o cara veio me chamar pra jogar FIFA, velho. Pelo amor de Deus. Assim não dá, mano. Assim não dá. Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome. I look like a fucking tour guide. Mano, eu tô achando esses trailers aqui meio meh, velho. Aqui, deixa eu ver. Working the land, equipped with kindness. Ah, esse aqui parece bonitinho. Ok, Animal Crossing. You found a cozy place in this community. With companions by your side. Who knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic. And set off for adventure. Qual que vocês acham que foram os anúncios mais importantes dessa GAMESCOM? The heart of our magical island. Bay Farm. Pre-order now. Which was VR guy opening night? Tá. 3 with absolutely be through. Going to win that. No one came out. Uncomfortable. Ué, que é isso aqui? Abilities as a pre-show back to back. There's give you a faced. Isso aqui é Silent Hills? Não, né? Não, não é não. Ai, que imagem... que imagem legal, né? Mano, esse jogo tem bem vibe Silent Hills, hein? Bonitinho. Just do what I say, Roman. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. É. He just straight up does not react. That's like Também. my ideal video game here. Hugo, depois da live passada eu instalei Albion que a gente falou. E aí, você gostou? I'm not edge expert. Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many games. Programs in miss out. Your stage is social. You should try. You know, so in this day, see all the. O que é isso aqui? This is one of the. Eine Weltprüfung. I do not recognize these markings. Já nem lembro do que anunciaram. Pior que eu não lembro de tudo também. Na real, lembro de COD e daquele Souls-like que passou antes de Sonic, que é o Lords of the Fallen. This is not Temple of Sigma. Ué, é verdade, aquele RPG da Peer Labs parece ser interessante. Hammers of Sigma! No relent! No mercy! Must fight on! The banner cannot fall! Warriors of Sigma, stand with me! Eu jogaria, mas sou mobile, é muito ruim em jogos de futebol. Tá. Ah, esse aqui era um Warhammer? Pré-alpha footage. Delta Force. Mais jogo de FPS. Uhum.
Delta Force. Show where the minutes are just. Ó, esse jogo aqui vai sair pra celular também, ó. Android e Apple. The minutes are just flying by. Permit. I have for you. Here is Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the 5th Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks, and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control enemy strike craft warning. Many of you are feeling overwhelmed, We've got incoming. doubting yourselves. We need cover. They're all over me. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. Né. And that is it. That's all I have for you here in your incredibly cozy couch. Enjoy the show. Ok, agora sim a gente vai começar, hein? Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Mano, esse Jeff Keighley, ele tá, tipo, em tudo, velho. O cara pegou todos os eventos possíveis da indústria de jogos e, tipo... E tá fazendo todos os negócios. O Gui e o Alan tá tendo problema com o jogo? Como assim, mano? Diz que a placa não roda o jogo. Meu amigo. Se a placa do Alan não roda o jogo, então não tem mais nada que rode. Jeff é a lenda, mano, apenas. Now, this right here is kind of like the opening Part ceremonies for Solis? Gamescom. It's a Eita. preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us Starfield. step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Mano, tem Sea of Thieves pra você jogar, Harry. Mano, isso aí parece o arco que tem aqui em Osasco, mano. É um arco igualzinho aquele aqui.
Assassino Creed. Mano, o jogo... animação, hein? Filminho. Caramba! Ah, continua, Harry, continua aí. Continua aí. O dedo do Ban tá aqui, ó. Tá coçando. Pode continuar. Você vê o nível de produção quando os caras fazem, tipo, chama ator real pra fazer um negócio, velho. Starfield is ever so close, and thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. 1 mês e meio? Não, pô, tá chegando já. It's true, in just Mano, próxima semana já tem o Early Access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. Okay. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. Do nada, véi. Disappointing. Okay. Do nada, parceiro. Play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. Okay. All right. Well, guys. A cara do Jeff, tipo. Very much, guys. Ô, parceiro, sai daqui, vai. Disappointed. Sai daqui. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Mano, o pior é que não é a primeira vez que isso acontece, parceiro. É a segunda vez já, mano. De novo, esse ano passado foi o moleque do Bill Clinton. Exatamente, mano. No ano passado foi o moleque do Bill Clinton, cara. Agora, hoje de novo, mano. Pô, os caras tá... O cara tá insano, velho. It's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you. And the good news, GAMESCOM, is we have someone very special here. Nossa, velho, isso aí foi pra acabar. Cadê o segurança desse evento? Sim, mano. Pô, os caras demoraram mó cota pra subir ali, velho. Welcoming to Opening Night Live in GAMESCOM for the first time ever. Ô, pior que isso aqui é perigoso, tá? Isso aqui é perigosíssimo. Tipo, o cara podia... Isso o cara, ele só tentou dizer alguma coisa no microfone, mas, tipo, poderia ser algum outro maluco que tentasse fazer alguma outra coisa, sabe? Of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. E aí, Davizeira, como que você tá, mano? Você tá bem? O homem. Podia ser tipo o Coringa na entrevista. Bom demais. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom.
We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... And just all the fans Responsável pelas that minhas come noites here for viradas e this as the falas biggest convention in aleatórias de gaming to jogos que eu sei celebrate de games. cabeça. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom Se há uma nova franquia que eles estão fazendo, isso quer dizer que vai ter outros Starfields? Set up people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into... O cara levou soco, mano, e voou, tá ligado? Space time. You touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll. Mano, eu sonhei fazer isso toda noite com tal de Harry que aparece no chat, velho, na moral. Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers. Sorte é dele que ele tá like nos NASA Estados Unidos, mano. Indiana Jones searching for these artifacts. Nossa, essas lutas, mano. The story goes a lot of Segura. places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Cara, é uma mistura, é tipo Starfield, é uma mistura de sentimento. É um sentimento de tipo, pô, velho, um jogo gigantesco pra tipo, putz, cara, será que vai lançar legal? Ó, da Bandai não, Queen. É The Little Nightmares, véi. Caraca, mano. Insane, bro. Mano, Little Nightmares é muito bom, velho. Caramba, velho. Pô, isso aqui é uma notícia boa, hein? Isso é algo que eu não esperava, mano. Será que vai ter ligação com aqueles dois que tivemos? Nossa, mano! Muito bom, velho.
Nightmares 3! And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Oh, da hora, hein? Lucas, thank you so much. It's great to have you back Da here hora, at hein? Gamescom to announce Jogo another bom, Little mano. Nightmares. Jogo Thank bom. you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. Ó a carequinha polida ali, ó. Tá até refletindo a luz, with mano, the do show. LED. Fala I mean, that's dele. where we announced the first two games, so for us it was Puliu definitely the best place, a best carequinha pra ir na show to Gamescom, reveal mano. Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Tinha clipe muito bom tendo no Little Nightmares 2, tem, mano. Tá salvo lá. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want. Que da hora! With a friend. Legal, hein? Legal. I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. Live jogando Little Nightmares com o Harry. Mano, Little Nightmares eu jogo em live, hein? Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese Mano, esse jogo é um jogo que ele parece ser muito bom. Só que é impressionante como ele aparece e some do nada, mano. O cara não tem a cabeça, mano. Como que ele tá cantando? Esse jogo tá sendo a promessa tem uns 8 anos, sim, mano. Cara, pior que tem uma parte de mim que acha que esse jogo vai ser ruim, velho. É tipo a mula sem cabeça que solta fogo pelas ventas, mas não tem nariz, sim. Caraca, o cara defendeu todos, mano. Olha. Massa, hein? Muito bom, mano. Muito bom.
Nossa, já é... Já embalou em outro, mano. Que bicho feio, mano. Meu Deus, mano, que é isso, velho? É um Doom? Killing Floor 3. Ok. É um novo Doom. Eu vou vomitar e já volto. Caramba, os caras botou o logo do Xbox ali no meio, mano. Isso aí é o que? Age of Empires? Age of Empires é bom, eu também vejo muita gente falando que é bom, mano. Mas também é outro jogo que não me atrai. Make history your history. É isso mesmo, Age of Empires 4 Anniversary Edition. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Massa, massa. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films. Aqui a gente entra na... Aqui a gente chega na parte lá que a gente começou a assistir. E aí eles falam de Rebel Moon. É isso. É isso, meus lindos. O que vocês acharam, mano? Saudade de quando eles lançavam jogos top. Harry, você vai levar um socão, mano. Você tá merecendo hoje, velho. Na moral. Tá soltando uns comentários muito nada a ver, mano. Mano, esse ano já lançou um monte de jogo bom, velho. Vai ter mais jogo bom ainda, por isso que LoL sempre será top, mano. É muita hipocrisia, mano, pro meu gosto. É muita hipocrisia. Meu Deus do céu, cara. Mas eu sei que você tá zoando. Tô ligado. Bom, gente, essa foi a GAMESCOM. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Mano, eu sinceramente achei eu achei meio meh, assim, Ainda vai ter muitos jogos top esse ano, sim, mano. Esse ano ainda vai ter muito jogo bom, velho. Pô, vai ter aí Alan Wake. Vai ter Alan Wake 3, Nossa, Alan Wake 3 é ótimo. Vai ter Alan Wake 2, vai ter Mortal Kombat 1, vai ter muita coisa, mano, ainda. Muita coisa. 2023 tá um ano cheio de surpresas aí, cheio de coisa. Então, achei massa, não teve muitos jogos que são do meu gosto, mas acho que foi legal. É, mano, eu acho que foi bem o que o Jeff tinha falado já, que o evento ia ser meio... Ia ser bem...
falando, tipo, não ia ter nenhuma grande revelação, por mais que assim, eu achei o Little Nightmares 3 uma grande revelação. Eu achei, tipo, não esperava nem um pouco. E é um jogo muito bom. Então eu fiquei hypado. O Hugo vai jogar Alan Wake 2 em live? Não, mano. Provavelmente não. Um jogo que eu quero jogar em live, que aí eu tô pensando em até, tipo, pegar o game e fazer, tipo... Cara, fazer um rushadão, assim, a semana toda jogando o jogo. É Homem-Aranha 2, Spider-Man 2. Esse eu tô... Vai ter vários troços, várias coisas. Aff. Mano, Harry, eu não sei o que você tem tanto de querer que eu jogue jogo de terror, cara. Não sei, mano, não sei, cara. Não sei. Mas... Subatom do Spider-Man. A ideia vai ser a gente zerar, mano, em uma semana aí. Tá jogando, vai ser massa. É engraçado ver você gritando. Ah, cara. Fiquei com vontade de ver aqui os clipes que tem de Little Nightmares. Será que ainda tá salvo? Ó, tem uma galera jogando Immortals of Faven. É engraçado porque teve vários lançamentos hoje, né, mano? Tem um Immortals of Faven, aí tem um Fort Solis. Ah, ama me ver feliz nesses jogos, né? Tô sabendo. Deixa eu ver aqui. Vídeos. Não tem clipe em destaque aqui do... Não tem. Poxa, tem aquele clipe do Quem é a Larissa? Que é naquele outro jogo de terror. Ah, do Ivan falando Quem é a Larissa? Hugo lançou Red Dead Redemption pra PS5? Mano, não oficialmente. O que aconteceu foi que fizeram port de Red Dead Redemption pra PS4 e por causa da retrocompatibilidade do PS5 com PS4, tem o Red Dead Redemption pra PS5. Maior gambiarra de todas, mano. Pra ter o... Vamos fazer uma gambiarra pra ter Red Dead Redemption pra nova geração sem você gastar muito. Joga uns minigames de Mine? Não, mano, eu vou terminar a live já. Posso... Já deu meu horário aqui. Mas eu quero mostrar nenhum videozinho de comida. Não, mano, tenho que... Live de FIFA? Não, mano. De onde você tirou essa daí? Que minigames de Mine, ô Pedro? Você tá pensando aí em jogar? Hoje vai ter a noite dos amiguinhos, mano. A gente vai jogar alguma coisa junto, não sei o que a gente vai jogar. Deixa eu ver se eu tenho... Eu acho que eu tenho aquele vídeo aqui do... Quem é a Larissa? Nossa, mano. Vocês querem ver a diferença? A diferença da live atual pra live antiga? Olha isso aqui, velho. Pô, por mais que essa moldurinha aqui que o Santana fez era mó bonitinha, velho. Olha. Ó, esse aqui gritando é o Santana.
A Ana, velho. Santa Efigênia é da hora, muita coisa de PC barata. O problema é você andar na Santa Efigênia, né, mano? Santa Efigênia não Nossa, cara, isso aqui é old demais, velho. Tem logo a Cracolândia Mano, do lado, cara. eu não sei se ele tá em não listado. Vê aí se você consegue entrar. Vê aí se você consegue entrar. Hugo, quando vai assistir um filme com o pessoal do Discord, faz tempo que você disse que iria assistir um filme? Ah, cara, a gente pode assistir na noite dos amiguinhos. Depende do pessoal, o que eles quiserem fazer, velho. Oxe, eu tenho um tutorial de como mexer no Discord? Que eu gravei? Ah, tá. Já sei. Negócio de ver filme com o Hugo é um rolê. Ai, ai. É, né, Mariano? É, né? Vou assistir tudo. Ai, Harry. Bom, gente, é isso. Eu vou ficar por aqui. A gente se vê hoje à noite no Discord. Quem não tiver no Discord aí, link está na descrição. Hoje à noite a gente vai fazer a noite dos amiguinhos lá. Vamos estar fazendo alguma coisa junto. Tá todo mundo convidado. E é isso, gente. Muito obrigado aí por terem acompanhado a Gamescom junto comigo. Nós acompanhamos aqui. Foi muito legal, foi muito bom. Quando e onde é a noite dos amiguinhos? Mano, hoje é a noite dos amiguinhos. Começa às 8 horas. E acontece lá no nosso Discord. É só você entrar pelo link aí da descrição, mano. Beleza? É isso, meus lindos. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe e a gente se vê daqui a pouco, tá bom? É isso. Valeu, falou.